Olá pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Nós estamos fazendo uma série sobre valuation de algumas empresas e vamos fazendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali, tal. A ideia não é ensinar análise fundamentalista para vocês, não é ensinar vocês a fazer valuation. A ideia é fazer o seguinte, é mostrar para vocês que existem formas diferentes, muitas formas diferentes de se olhar o mercado. Tá? Não existe só análise gráfica, não existe só indicadores, o PL, isso, aquilo, tal, que muita gente, quando pensa em análise fundamentalista, o cara vai pensar, vamos ver o PL, vamos ver o ROI, vamos ver a margem líquida. As pessoas acham que as coisas se resumem a isso. Não, existem muitas formas de se ver o mercado e cada uma delas tem o seu momento e a sua utilidade. Tá? No caso do valuation, que é o que nós estamos mostrando agora nessa última série, a ideia é mostrar para vocês que para investidores de longo prazo, muito longo prazo, aí estamos falando de 2, 3, 4, 5, 10 anos para frente, muitos anos. A ideia é que as pessoas percebam se a ação está cara ou não está cara, baseado em uma série de indicadores, uma série de dados que vêm dos balanços da empresa de vários anos. E aí a gente faz algumas projeções baseadas em riscos, mas sempre de uma forma muito objetiva, o que a gente pode fazer. Tá? Quem trabalha em banco, quem trabalha em fundos, tal, eles fazem esse tipo de valuation, mas muitas vezes com outros dados que nós não dispomos. Nós não temos acesso ao gestor, nós não temos acesso a ir lá na fábrica ou ir lá na empresa, dar uma olhada nas coisas, não temos esse tipo de acesso. Então a gente faz baseado com o que tem. O que tem? Um balanço. Balanço é uma coisa acessível para todo mundo. Está na CVM, você pode entrar no site da B3, todas as empresas da bolsa são obrigadas a depositar o seu balanço lá e você é livre. Você pode pegar o dado e consultar aquilo à vontade. Tá? Então, são informações públicas. Tá? Infelizmente são do passado, não são projeções. A gente tem que fazer projeções para o futuro com coisas no passado, assim como a gente faz em análise técnica. Ninguém tem o candle que vai formar amanhã. Nós só temos os candles que formaram até hoje. O de amanhã pertence, né, a Amon-Ra e a gente tem que trabalhar com o que tem. Beleza? O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar hoje, primeiro de tudo, dos maravilhosos livros do campus, à venda aqui em clubedeautores.com.br. Todos esses livros estão à venda lá. Ai, para que eu quero saber de livro? Campus Livre é muito chato. Pensa na escola, tá? O professor vai lá e fala no quadro, aquelas coisas todas. Aí você termina a aula, assistiu lá, tal, não sei o quê. Quando você vai embora para casa, você pensa assim: o que eu aprendi hoje? Nada. Você não lembra de nada. Aquilo é exatamente como um curso. O curso você acha, quando o cara está falando, você acha, isso é tudo tão óbvio, isso é tudo tão claro, que beleza, que espetáculo. Tal. Vai embora, você não fica nada. Livro, aí a escola faz isso, bota lá o professor falando e tal. Depois você vai estudar para a prova, você não estuda a gravação do professor, você lê o livro. Aí você vai fazer a prova, você fala assim, pô, aprendi esse troço aqui. A ideia é essa, por isso que eu escrevo livros, porque livros sedimentam o conhecimento. Você não tem saco para ler? Supere as suas limitações, meu irmão. Tá? A gente, na vida, por exemplo, eu detesto fazer exercício físico, sou obrigado a fazer. Por quê? Porque tem que fazer, assim, né? São sacrifícios que a gente tem que fazer obrigatoriamente na vida, tá? Eu duvido que a maior parte das pessoas goste de comer rúcula, mas o cara tem que comer, por quê? Porque faz bem, o cara tem que comer essas coisas. É a mesma coisa para ler. Estudar é ler, aprender é lendo, tá? Ou você faz o seu sacrifício, ou você vai se enrolar lá na frente. O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar de, de, de Tai 11, tá aqui, Taesa, tá? Tai 11 é uma empresa do setor elétrico muito boa, tá? Diga-se de passagem. Boa pagadora de dividendos, bicho só sobe, é o gráfico do negócio. É isso aí. Tá bom ou tá ruim? É espetáculo, é isso aqui. Tá? E nós vamos falar sobre Taesa, mas dessa vez sob o ponto de vista fundamentalista, tá? Como eu gosto de mostrar, já mostrei outras vezes, tal, eu estou usando os balanços da empresa, todos os dados de balanço, DRE, tudo isso publicado entre 2010 e 2021 e não 2022. Por quê? Porque o ano não foi encerrado ainda, nós não temos esses dados, estão incompletos, temos só 3 trimestres, falta um, então é melhor não utilizar anos incompletos. A gente gosta de trabalhar com balanços consolidados. Tá? Sem contar que muitas vezes a empresa publica o negócio, depois tem que fazer um balanço corretivo, não necessariamente a Taesa, mas muitas empresas às vezes têm que fazer uma correção, outra tal, e esses aqui, se tivessem que ser feitos, já estariam feitos. Tá? Então nós trabalhamos com esse tipo de informação. Primeira coisa que a gente olha aqui, que eu gosto de olhar,
é obrigatório porque eu faço aqui, não tem nada a ver com valuation, mas é importante para dar uma ideia da empresa. Vejam que o ativo total da empresa, tá? As coisas que a empresa é, possui, tem direito, tudo isso para sua produção, para crescer, para fazer as coisas, tá? No caso dela, ela não produz energia elétrica, transmite energia elétrica, essas coisas. Olha que beleza, tá? A empresa tem um ativo que vem crescendo medianamente em 7% basicamente. Tá? Isso aqui não é a média, isso aqui é a mediana. Mas, pô, crescimentos espetaculares aqui nos últimos anos, alguns ruins, né? A gente tem que levar em conta que houve aqui interferências do governo sobre o sistema elétrico, naquela ocasião, em 2016, tal, isso aqui penalizou muito o setor, mas depois, uma vez cessada a interferência, a coisa voltou novamente aos patamares sensacionais de antes, ó, 33, 30, 25, tal, de crescimento do seu ativo. Muito bom. Quando a gente olha mais para baixo, a gente tem aqui o patrimônio líquido. Isso aqui é o quê? Isso aqui é a grana do acionista. Quanto que o acionista efetivamente tem da grana, né? Pô, se eu comprei lá uma empresa e tal, quanto daquilo ali é meu? Quanto daquilo ali é teu? É isso aqui. Se eu desmantelar a empresa hoje, vender tudo, desfizer de tudo, o acionista tem essa grana aqui. É o último deles, né? Até agora. E no tempo, a coisa vem crescendo. Vem crescendo. Não é um crescimento absurdo, tá? É um crescimento de 5%, o que é em linha com a inflação. Então, lembre-se que agora a inflação está muito alta, mas ela não vinha alta esses anos todos. É um crescimento em linha, mais ou menos, com a inflação. Tá? Então, isso é importante de ter em conta esse detalhe. E aqui para baixo a gente vem para o que nos interessa, que é a grana, din-din no bolso, bufufa, cascalho. Como é que é o negócio? Aí a empresa gera um caixa muito, muito bom. Houve fortes oscilações ao longo desse tempo. Temos que lembrar que nessa fase aqui o governo interveio no setor elétrico e foi catastrófico para as empresas. Tá? Foi muito, muito ruim. De qualquer forma, quando você olha isso aqui num prazo um pouco mais longo, você observa que medianamente a empresa teve uma perda de caixa de 3,49 na mediana desse tempo. Eu vou até botar a média aqui, a média, não a mediana, média, para a gente ter uma ideia, porque a mediana e a média, quando não há muita oscilação, elas ficam próximas, mas nesse caso não estão. Tá? A média foi de 7,4 de 44 de crescimento, mas a mediana foi menos 3,49 e nós vamos ter isso em conta durante a análise. Bom, qual eu já expliquei, ou em outros vídeos, aí você fala assim, mas eu não assisti os outros vídeos, Campos. Então você assista, faz favor. Para estar tá tudo muito bem explicadinho como é que a gente faz isso aqui. Tá? Eu não vou entrar em detalhes, a gente faz... Tem dois métodos que eu vou utilizar aqui no caso da Taesa, porque a Taesa é uma empresa de energia elétrica, uma empresa consolidada no seu mercado, já madura. E sendo uma empresa madura e pagadora de dividendos de forma bem regular, nós podemos utilizar dois métodos. Podemos usar o fluxo de caixa descontado, que é o método mais tradicionalmente utilizado, mas podemos também utilizar o método de Gordon, o modelo de Gordon, em que o valuation é feito através de projeções sobre os pagamentos de dividendos. Tá? Nós vamos fazer esse trabalho aqui e vamos mostrar para vocês todos dois. Bom, utilizando o crescimento de 6% ao ano no fluxo de caixa, observa que a mediana é negativa. Mas nós sabemos que houve a interferência do Estado aqui. Foi muito ruim para a empresa. Então, nós não queremos pegar e penalizar a empresa em termos de valuation por conta desse número. A média está essa, nós pagamos como primeiro número esse aqui. Podemos utilizar a média até. Vai mudar grandes coisas, mas nós podemos utilizar a média. Bom, se nós pegarmos a média, ou os 6%, aí depende, você pode escolher o que você preferir. Eu boto em geral 6%, porque empresas maduras tendem a crescer lentinho e tal, seu fluxo de caixa. Lembre-se que tem a inflação, a empresa cresce um pouco acima disso. Tá? Aqui tem os dividendos da empresa e quanto que tem o dividend yield, tá? Da empresa nesse momento, pelo preço que ela está agora, o ano de 2021. Se você tem o ativo comprado naquela ocasião, o dividend yield calculado por agora, pelo preço atual, o dividendo é de 2021, mas o preço é o atual, seria 2,36 e nós vamos modificar isso aqui durante
as nossas análises para mostrar para vocês potenciais mudanças nos preços. Ora, empresas elétricas, elas tendem a ter um baixíssimo risco, né? Por quê? Porque a empresa é aquele negócio, você pode viver sem muita coisa. Sem eletricidade é difícil, tá? É difícil. A maior parte das cidades tem chuveiro elétrico. ah, Pô, você sem luz é um inferno, a vida é horrível. Alguém que lembre aí do apagão da época do governo Fernando Henrique vai saber o que que é. Você tem que ficar andando dentro de casa com vela, ou andando com umas lâmpadazinhas que, pô, não iluminavam nem 1 metro na tua frente. É uma coisa horrorosa. Então, as pessoas tendem a não sacrificar a conta de luz. É a última coisa que o cara deixa de pagar, porque cortam rapidinho. Então, como ela é uma geradora e transmissora de energia elétrica, ela é uma empresa bastante sólida, recebe mesmo a grana. Então, a gente não vai trabalhar com riscos muito elevados. Tá? Eu estou trabalhando aqui com um risco de 28, que é mais ou menos o dobro da Selic, tá? Sendo que, quando você faz as contas aqui, vamos dizer, o KPM para a empresa, se ela me pagar 18,94, eu já fico felizinho de poder investir em Taesa. Até porque, lembrando, ela é uma boa pagadora de dividendos. Quando a gente faz aqui o fluxo de caixa descontado, tudo baseado nesses dados, tem aqui o beta da empresa, tudo isso, tal, a gente chega à conclusão de que ela tem um valor no valuation de 4 mangos, 4,44. E você fala assim, Campos, pô, pelo amor de Deus, cara, tua conta tá toda errada. Eu falei assim, não, não tá toda errada não, a conta é essa mesmo. Tá? A conta é essa aqui. Você pode pensar, poxa, mas ela vai continuar crescendo. Primeiro, ela é uma companhia limitada a um estado, ela não vai poder ficar crescendo para o resto do país e englobar o universo, né? Mas a gente poderia fazer uma coisa que ela fosse comprando, por exemplo, empresas em outros estados e com isso ela conseguisse crescer e tal. A gente poderia mudar até, vamos mudar daqui a pouco, os números. Mas em princípio, com os dados atuais, esse é o valuation pelo fluxo de caixa descontado. Lembrando, claro, que ela é penalizada porque o fluxo de caixa foi penalizado durante vários anos. Tá? Observa que anos aqui de muito ruim, tá? Menos 74, menos 42, é bastante pesado o negócio. Então, o valuation pelo fluxo de caixa é esse, 4 mangos. Tá? Quanto que a empresa custa agora? A empresa agora está batendo R$ 36,42. Ou seja, ela tem um preço no mercado umas 10 vezes maior, quase, do que o preço calculado no valuation. Ah, é loucura isso. Isso acontece, tá? Isso acontece. Não é incomum. Eu lembro, não muito tempo atrás, a gente tinha aí Emiglu, pô, tava com 20 vezes, 30 vezes isso aqui. Então não é incomum. Por quê? Certas empresas caem no gosto do mercado, o pessoal compra e compra porque acha que vai subir para sempre, que é aquela coisa, né? Não há fim para a subida das empresas e o cara vai comprando. Quando você pega fundamentalisticamente, vai lá e analisa assim, ó, meu irmão, quanto é que tu gera de bufunfa aí? Tá aí o resultado. Tá aí o resultado. Depois a gente vai mudar nesses números aqui e ver se isso aqui, mesmo mudando algumas coisas, se esse valor se aproxima minimamente do valor atual, que é o preço pago. Uma coisa é valor, outra coisa é preço. O preço, estão pagando 38 pratas. O valor é esse, calculado baseado nestas informações que nós temos aqui. Bom, existe o modelo de Gordon, eu expliquei isso no vídeo em que eu falo sobre Vale, tá? Que é utilizado para empresas bem consolidadas, já na sua fase de maturidade e que sejam boas pagadoras de dividendos. Isso se baseia na projeção não do fluxo de caixa, mas sim dos dividendos. Projetando os dividendos, aí os números ficam mais próximos da realidade. Tá? O valuation dela, da realidade que eu digo assim, da realidade atual. Né? Esse aqui também é a realidade, baseado nos números que a empresa efetivamente entrega. Isso aí que ela entrega. Agora, baseado nos dividendos, que, como eu disse, foram de 12,36 baseados no ano de 2021, ela teria um valuation de R$ 27,38, tá? E que estaria mais ou menos aqui. Onde? Cadê? 27,38. Por aqui, assim, ó. Pronto. O preço dela seria esse. Observe que aqui, durante uma boa fase, óbvio que o valuation, se bem que o valuation em 2021,
no início de 2021 não deveria ser assim tão diferente do atual em função da parte que estamos. Lembre-se, estamos calculando sobre dividendos. Então, esse valuation não seria muito diferente, não. Eu vou botar essa linha em preto, estou colocando isso como um padrão para eu depois saber, não confundir as minhas linhas de análise gráfica com as minhas linhas de análise fundamentalista. Então, esse aqui seria o número do valuation pelo dividendo, tudo baseado nos dados que nós temos. Observe que o mercado também achou que nessa região aqui o preço estava suficiente e parou. Eventualmente veio a intensa compra e o preço vai embora. O que isso aqui quer nos dizer? Isso aqui quer nos dizer o seguinte: uh, esse preço é o preço justo. Qualquer coisa acima disso é caro. E quanto que a gente compra? Quando chega no preço justo? Não. A gente compra, em geral, em torno de 20 a 30% abaixo disso é a fase boa de compra. Tá? Para falar a verdade, tem gente que trabalha numa faixa de 20% para baixo, ou 20 a 30, né? E 20 a 30% para cima. Quando chega a 20 a 30% acima deste número, o cara vende. Então nós vamos fazer essa continha aqui para vocês verem. Deixa eu ver. Era quanto? 27. Eu não preciso fazer a conta, eu vou botar no Excel que aí já fica para todo mundo. Esse é 30% abaixo. Nós vamos botar agora 30% acima. Seria isso vezes 1,3. Então, na faixa entre 19 e 16 e 35 e 59 é onde vai atuar a rapaziada baseado no modelo de Gordon nesse ativo. Então, chegando em 19, abaixo de 19 e 16, o pessoal compra. Chegando a 35 e 59, o pessoal vende. Então, vamos botar essa faixa ali para ficar. Cadê o gráfico? Está aqui. Para a gente poder ver isso direitinho. Então, aqui era 35 e 59. 35 e 59. Então, a partir daqui, o pessoal venderia, baseado no modelo de Gordon. Ô, diacho. Pô, troço difícil de botar no lugar. É a linha preta. Vou botar ela um pouquinho menos grossa do que a do valor. Vou botar essa aqui como 35 e 59. E vou botar aqui propriedade, um texto, para eu saber que esse aqui, topo, Gordon. Aplicar. Escreveu lá em cima, tá vendo aqui no cantinho. E agora o outro de baixo, que é em 19 e uns trocados. 19 e 16. 19 e 16. Tá. Eu podia parar o vídeo e fazer isso, mas eu estou fazendo aqui na frente de vocês porque vocês vejam que eu não tinha feito isso antes. Eu estou fazendo isso agora. 19 e 16. Então, para mim, esses valores estão aparecendo exatamente como estão aparecendo para vocês. É... É... Abaixo igual barato. Gordon. Isso aqui é preto, né, rapaz? Então, vou botar isso também em preto. E aí fica essa região aqui, que está delimitada entre as duas linhas pretas aqui. Seria, chegou aqui em cima, o cara vende. Chegou aqui embaixo, o pessoal compra. Olha o que o mercado fez. Óbvio que o valuation aqui talvez fosse diferente de agora. Não sei. Eu poderia até tentar fazer isso, mas vai dar um trabalho danado que eu tenho que pegar os pagamentos de dividendos só os para trás, eliminar os atuais, piora lá a minha continha. Mas provavelmente o valuation aqui fosse um pouquinho mais baixo. Quando chegou nesse nível, o pessoal começou a comprar desesperadamente. Em toda essa região, o pessoal comprou. Chega no nível do valuation propriamente dito, valor justo, muita gente resolve sair, porque muita gente sai nesse preço para voltar a comprar abaixo disso. Agora, quando chega nessa região lá em cima, na máxima, 30% acima daquilo, aí o pessoal entra vendido e muita gente, inclusive, entra short. Tá? Não só o cara vende o que tem, como às vezes faz short no ativo. Quem fez short pode ter ganho uma grana boa aqui, mas está passando sufoco desse lado de cá, tá? Nessa região aqui. De qualquer forma, observa que o preço ele tem um significado para o mercado. Não são linhas traçadas que eu escolhi traçar, vocês viram fazendo a conta, e
Essa é a situação. Do ponto de vista de fluxo de caixa, o ativo está caríssimo, absurdamente caro. Tá? Absurdamente caro. Ah, então eu devo vender as minhas ações da Taesa? Não, isso aqui é uma avaliação por um dos múltiplos métodos que existem. Mas, pelo método de fluxo de caixa, Taesa está caríssima. O valor dela ó, seria aqui, ó, nessa região, por aqui, e não lá em cima. Mas, pela parte do fluxo de caixa, desculpa, pelos dividendos, está num preço até agora ainda caro, mas já esteve num preço bem razoável há pouco tempo atrás. A gente pode agora fazer as variações. Eu estou colocando aqui que ela tem que me pagar 18% ou 19%, estaria razoável. Por que isso? Porque é uma empresa extremamente sólida. Mas você pode achar que 18% é pouco para você investir na empresa. Então, a gente pode trabalhar isso aqui com 35%. Tá? Os preços mudam, né? Os preços pioram. Eu acho que pela empresa que é, tá? Pela empresa que é, a gente consegue manter uns preços bem razoáveis nisso aqui. Tá? Mas eu estava trabalhando com o dobro. Vamos mexer no fluxo nos dividendos agora. Porque ela pagou e aqui a gente projetou isso para o futuro. Mas manter um dividend yield de 12% não é simples, não é fácil. Muitas vezes pagam menos. Vamos dizer que se ela mantivesse um dividend yield de mais ou menos 10%. Né? Mais ou menos 10%. Próximo de 10%. Observe que os números andam bastante para baixo. Tá? E ela agora fica mesmo muito cara. Então tenham isso em conta. Nem sempre as empresas conseguem manter aqueles padrões, tal. Isso tudo é projetado para o futuro, tudo muito bacana, tudo muito legal, mas a gente tem que ter pé no chão. E aqui em relação ao crescimento, que nós usamos a taxa de 6, a gente poderia pensar, pô, ela vai crescer para caramba, sei lá, ela vai se expandir para outros estados e durante os próximos 6 anos ela vai conseguir ter uma taxa de crescimento muito, muito boa. É sempre uma coisa que pode saber. Eu não sou um estudioso da empresa, não conheço os projetos dela. Isso aí caberia você ir lá, dar uma olhada naquele relatório. Quando sai o balanço, saem os relatórios, tem a entrevista com o gestor, tem aquelas reuniões e tal. Aí você pode ir lá, ouvir tudo isso, ver o que eles estão planejando. Mas vamos supor que eles estivessem planejando um negócio desse e eles projetassem um crescimento bem mais alto nos próximos 6, 5 anos. Tá? Então a gente pode botar aqui um crescimento de 12% para ser bem animado. Tá? Que ela vai crescer 12% em termos de fluxo de caixa nos próximos anos. Pô, o valuation não mudou grandes coisas, cara. Não mudou grandes coisas. Pelo fluxo de caixa mudou basicamente nada. Continua caríssima. Tá? Pelo modelo de Gordon ela muda um pouquinho, né? Sai lá dos 27, ela estava em quanto? 27, 38? Não, continua. Esses números aqui não mudaram. Até porque não tem nada a ver com, realmente não iam mudar, porque não tem nada a ver, não tem nada a ver com o fluxo de caixa. É doideira da minha cabeça. Mas então, essa é a situação aqui para Taesa. Tá? Essa é a situação para Taesa. E aí, Campos? Concluindo, tá caro ou tá barato? Cara, olhando por isso aqui, tá cara. Tá cara. Vale a pena investir em Taesa? Não. Nesse momento, não. Porque ela tá cara em relação ao fluxo de dividendos. Ela, a gente lembrando, nós estamos já no terceiro trimestre de 2012. Pode ser que os resultados desse ano venham mesmo muito bons e modifiquem isso. Mas eu não tenho esses números ainda consolidados. Baseados ainda no do ano passado, é pouco. É pouco, tá cara porque ela tem para oferecer de crescimento, de caixa, de tudo isso. Inclusive em termos de dividendos. Porque ela tá lá em cima em 38 e, poxa, tá praticamente, ela já estourou até o valor. Está estourando acima dos 30%. É onde muita gente já está operando até vendido. Para ela ficar num preço bom para, mesmo pelo modelo de Gordon, ela teria que projetar um dividendo aqui, vamos dizer, de R$ 6. Aí ela começa a ficar, ó, na faixa de 36 ela está no preço bom, preço justo, tá? E aí ela consegue ficar
Muito barato abaixo de 25, que não é o caso, mas o muito caro já fica lá para cima, lá para 47 e tanto. Mas isso ela teria que conseguir fazer uma projeção de dividendos de longo prazo. Não estamos falando de um ano, dois, não. Isso aqui é em perpetuidade. De manter um pagamento de dividend yield de 16%. Ah, óbvio que aqui entra o preço da ação, mas de R$ 6 por ação por ano. É bastante. Não é fácil. Tá? Então, se a gente for botar aqui em relação ao que seria o preço justo, nós podemos botar esse preço divididos por esse valor, e aí nós vamos ter um dividend yield aqui, basicamente igual. Basicamente igual. É, teria que manter um dividend yield porra, em perpetuidade de 16% ao ano. Muito difícil uma empresa conseguir fazer isso. Embora não seja uma coisa impossível. Não, para empresas do setor elétrico isso não é impossível. Né? Mas a gente teria que trabalhar com dividendos de R$ 6 ao ano em valores nominais frente ao valor que a ação tem hoje. Não sei se isso aqui é uma coisa muito exequível, levando em conta que ela pagou ali 4,50, né? 4,50. De qualquer forma, está feita aqui para a TAI. Né? Agora as conclusões são individuais, cada um vai ter que concluir o que acha. O que nós podemos ver é o seguinte: o mercado está pagando caro pela empresa, por vários critérios. Por quê? Porque as pessoas confiam na empresa, acham que ela vai crescer e vai continuar crescendo, vai continuar crescendo, vai continuar crescendo. Não é o que dá a análise fundamentalista do ativo. Ok, galera? Então, tá aí mais um valuation feito para vocês. Espero que isso seja útil no aprendizado, útil na forma de pensar, útil em rever conceitos. E no futuro a gente vai fazendo outros conforme for aparecendo a oportunidade. Um abraço e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.